estamos trazendo, uma análise importante, porque muita gente fala, doutor Rodolfo, sobre essa questão da decisão política. Há uma discussão muito grande em relação a esta questão da decisão política. Quando a gente fala na questão do extremo ocidental da Ucrânia, a gente fala em situações potenciais, eventualmente de um extravio de um míssil, potencialmente de um ataque que possa atingir algum efetivo da OTAN que participe, ainda que de forma encoberta, de uma transferência de munições, de armamentos. Então a gente sabe que esse é um aspecto também a ser levado em conta. E tudo isso que nós estamos discutindo aqui é objeto de muita especulação de gente que, ao contrário do trabalho que você realiza, muitas vezes pega um excerto de uma informação lá, um excerto de uma informação cá, e tenta contextualizar e acaba levando desinformação, ao contrário do que nós estamos fazendo aqui, levando a informação mais acurada possível, com detalhe. Então, é um estudo denodado, é um estudo complexo, gente. Então, tudo isso, vamos valorizar, agradecer o Foto Fábulas Fabulosas também pelo comentário aqui, comemorando 5 meses como membro, dizendo ótima live. Eu vou passar pelo comentário do Rubens, que ele perguntou o seguinte: se esta operação, ela, nesse momento, teria alguma analogia com o que aconteceu nos momentos que antecederam a Segunda Guerra? Porque eu acho que está implícita nessa pergunta a ideia de que se esta situação, se esse status quo, ele pode acabar levando o mundo para um conflito mais generalizado. Você falou no estudo dos conflitos da Eurásia, então a gente sabe que existe uma tensão muito forte no Cáucaso, existe uma tensão muito forte também nos Balcãs, existe uma tensão muito forte com a tentativa permanente de desestabilizar o governo iraniano, e isso parte da região curda do Iraque, parte do Azerbaijão, parte de setores vinculados a interesse da Arábia Saudita, da Turquia, enfim. Hoje é um jogo muito complexo. Então, pautado, baseado em todo esse arcabouço, em toda essa sua análise, seu estudo muito aprofundado, né? A gente chega, as primeiras conclusões que a gente chega, pessoal, os russos saíram de Kherson porque tinham uma minoria material em relação a recurso humano. A gente não entrou muito na questão do recurso material, sob o ponto de vista de artilharia, de peças, de obuses, enfim, de tanques, mas em relação a pessoal, os russos enfrentavam, primeiro, uma certa fadiga em relação à impossibilidade de terem rotacionado tropas, depois enfrentavam uma situação de 1-3 em relação à superioridade numérica dos ucranianos e com a necessidade também da proteção à Crimeia, daquele arco que, inclusive, assegura a Crimeia com suprimento de água doce, oriundo daquela região de Kherson onde os russos permanecem instalados. Nós podemos partir, porque esse impasse de iniciativa que o senhor bem suscita, isso pode levar, em algum momento, a que uma operação mal calculada por uma ou outra parte leve à utilização, eventualmente tratando em termos de mais fácil entendimento para as pessoas. A gente pode falar em poder dissuasório, mas de utilização, por exemplo, de um armamento nuclear tático, ainda que seja no mar, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, se os russos se depararem, queria a sua opinião também nesse sentido, com a ameaça de que os ucranianos chegassem à Crimeia. É possível? Os ucranianos têm força material para chegar à Crimeia? E a gente pode chegar a uma situação de conflito mais generalizado que possa ser compreendido como uma terceira guerra ou como uma possibilidade de utilização de armamento nuclear? Bom, excelentes ponderações, meu grande amigo Rogério. Vamos primeiro, à primeira pergunta do Rubens. A possibilidade, de escalada de um conflito mundial, eu diria que ela é possível, porém não provável. Ou seja, dentro de uma escala de gradação de probabilidades, era possível, porém não provável. Porém, isso pode se tornar provável e quase certo, havendo desestabilização da situação do Irã, justamente através do que tem havido em relação a um conflito que era adormecido, controlado, que era na região do Kurdistão iraniano. Foi até uma surpresa para todos haver uma escalada nessa região, e também na área do Azerbaijão ocidental, da província do Irã, em que o professor Farinazo, Rogério, eu acho que até que vale uma live, uma sugestão com ele sobre isso, que ele é um estudioso disso, ou com outros, me coloca à disposição também, a influência da guerra híbrida através das revoluções coloridas em determinadas áreas da Eurásia, que cria desestabilizações sem tamanho no aspecto político, social e, consequentemente, gerando escaladas militares.
porque justamente a desestabilização do Irã interessa geopoliticamente ao eixo atlanticista por um único motivo. O Irã ele aderiu à Organização de Cooperação de Xangai. A Organização de Cooperação de Xangai, liderada pela China e pela Rússia, com o Irã, torna um eixo de 3 potências, uma superpotência, né, econômica, cada vez mais crescente, militar, que é a China, uma potência militar, que é a Rússia, né, e energética, e uma potência militar e energética regional, que é o Irã. Essa desestabilização, portanto, ela vai agravar o cenário, porque o Irã não vai aceitar essa desestabilização. Não vai buscar uma guerra aberta. É importante dizer que não é a estratégia do regime dos ayatollahs buscar uma guerra aberta, mas incrementar as chamadas guerras por procuração, como no Iêmen e Israel, e na Síria. E, fundamentalmente, agora no norte do Iraque, no Kurdistão iraquiano. Esse é o primeiro ponto. E também a questão da crise de... Eu vejo, professor, também a possibilidade de que nós tenhamos algum processo de desestabilização no enclave azeri de Nakhchivan, que tem uma história com os iranianos muito grande, e por ocasião do primeiro conflito de Nagorno-Karabakh, houve inclusive um movimento em Nakhchivan que pedia que o Irã reincorporasse esse enclave ao seu território. Então, eu entendo que a agressão que os armênios sofreram em 2020 em Nagorno-Karabakh tinha por objetivo a conquista daquela região fronteiriça, porque aquela região fronteiriça é utilizada hoje como o aspecto de ligação logístico e material entre o Azerbaijão Ocidental e a fronteira de Fizuli, Jabrail, aquela região que era o bolsão controlado pela República de Nagorno-Karabakh. Uma coisa que me intriga muito, professor, é aquela possibilidade, não estudada ainda à exaustão, de que todas as linhas de defesa do Exército de Defesa de Nagorno-Karabakh não foram ultrapassadas, exceto a da fronteira iraniana. E lá, eu tive conversando com muita gente que esteve lá, eu sou descendente de armênios, não só descendente de armênios, como também tem o lado que eu sempre digo, eu sou brasileiro, sou armênio, tenho o jus solis e o jus sanguinis. E eu diria assim, é evidente que ali, tá, sem medo de errar, eu não quero agora nomear esse ou aquele país, mas eu tenho testemunhos oculares de que forças especiais completamente alheias ao conflito, de países que têm interesse na desestabilização do Irã, participaram desse conflito em Nagorno-Karabakh, principalmente naquela margem do rio Arax, ali próximo da ponte de Rodaferim, aonde teve a Brenda Scheffer e aonde teve gente aí ligada aos interesses das agências de inteligência dos Estados Unidos e de Israel recentemente, a convite do ditador do Azerbaijão,